Vou trazer um pouquinho o que é a meditação na visão do yoga, quais são as formas mais simples assim de trazer essa prática para o dia a dia, que é uma prática muito linda, muito benéfica e que te coloca em contato direto com vários benefícios e estados que são nossos mesmo, né? De amor e de paz. Então fica muito fácil falar de todas essas coisas quando você sente, né? Então deixa de ser só uma palavra, deixa de ser só alguma coisa que alguém diz que existe. Então, a partir da sua experiência própria, você começa a ter contato com esses estados, né? Então, como inserir a meditação no seu dia a dia, o que é meditação, e no final a gente vai fazer isso da melhor forma possível, entender esse conhecimento da melhor forma possível, que é através da prática. Então, de acordo com a visão do yoga, a meditação é um treinamento para a nossa mente, assim, porque naturalmente no dia a dia, ali no meio dos afazeres, a nossa mente é como se fosse um macaco louco pulando de galho em galho, né? Não sei se vocês têm essa impressão, eu já vi várias alegorias diferentes para nossa mente, tipo uma carroça com 3 cavalos puxando um para cada lado. Então é uma coisa bem louca, né? Então a gente está sempre viajando entre as coisas que a gente tem que fazer, entre coisas que passaram, então a gente fica nessa viagem no tempo. Então, a meditação nada mais é do que você treinar a sua mente para um estado de presença, um estado de consciência do que está se passando nesse momento, nesse lugar. Era para ser uma coisa super simples, né? Seria a nossa maneira normal de viver, mas como a gente tem hoje em dia, principalmente, muitos estímulos vindo de todos os lados, então, num toque de celular, eu vejo uma foto de uma amiga minha que está em Paris e, pum, minha mente foi para Paris. Ou então você está tomando um banho antes de uma reunião importante de trabalho e aí pronto, né? Ao invés de estar sentindo ali a temperatura da água e coisas que estão acontecendo naquele momento, realmente você está já com toda a sua equipe dentro do chuveiro com você, pensando no que seu chefe vai falar, no que você vai contra-argumentar, ou então você teve uma discussão com alguém ontem, e aí você está aqui na sua cabeça refazendo quais argumentos e quais respostas você poderia ter dado para aquela pessoa. Então, essa é a nossa mente. Esse é o estado natural dela, uma mente analítica que quer responder coisas o tempo inteiro. Então, um exercício de meditação é a gente tirar um pouco esse estado de turbulência, né, e de ficar viajando de um ponto a outro, de um objeto a outro, e começar a treinar um estado muito simples, que é um estado de presença no aqui e no agora. Então, a gente normalmente pega um objeto só na meditação para observar e tenta sustentar essa observação, esse estado de silêncio, né, por algum tempo. Então, podem ser períodos curtos, podem ser períodos longos, mas o principal que acontece é você sair desse lugar do meio do turbilhão ali para um lugar mais distante um pouco, um lugar de observação. Então, eu não sou esse turbilhão de pensamentos que está acontecendo, eu sou a pessoa que observa e que não me aprofunda nessa confusão. Então, você vai fazer isso de um exercício específico ali durante o resto do seu dia. Você tenta preservar aquele estado de clareza que você atingiu durante a meditação. Então, isso é meditação, é você sustentar um estado de autoobservação, de autopercepção, de não fazer por alguns momentinhos, porque a gente já está fazendo muito o tempo todo. Então, que tal ter 10 minutos para não fazer, sabe? Isso é muito precioso, a gente criar esses espaços, assim, cada vez mais, porque senão a gente entra num ritmo muito acelerado, muito complexo. Então, isso é meditação, é um treinamento para sua mente, para ela aprender a observar e sentir e olhar uma coisa de cada vez. Então, é simples, né? A teoria, mas conforme a gente vai começando a meditar, você vai observando que só essa tarefa de se observar já é muito, porque você
percebe como a nossa mente é agitada na realidade. Então, isso é a meditação, a gente fazer esse exercício de autoobservação, de sair do turbilhão de pensamentos e olhar de fora um pensamento de cada vez, observar o silêncio, observar a respiração, tudo isso. E aí tem várias maneiras de se meditar em vários objetos diferentes. A gente vai ter uma experiência aqui já já que vai mostrar um pouquinho disso. Então, quais são os benefícios, né, dessa técnica? Os benefícios são muitos, muitos, e são muito fáceis de perceber, de sentir. Então, um grande aliado da ansiedade é a meditação. A meditação é uma grande aliada das pessoas também que têm insônia. Então, ela aumenta a sua imunidade, também ajuda pessoas a lidarem com problemas de dor crônica. Então, é muita cura, assim. Além de todo o processo de autoconhecimento, de você aprender a olhar uma coisa de cada vez, desenvolver concentração, desenvolver foco, porque já foi provado, depois eu posso até colocar... Ah, tá. A Taíde falou do vídeo não tá muito bom, mas o áudio tá show. Então, a imagem não é tão importante pra gente hoje, porque a gente vai fazer meditação guiada, então se vocês estiverem me ouvindo bem, porque vai estar todo mundo num certo momento de olhos fechados, então se vocês estiverem me ouvindo bem, já tá show. Então, eu estava falando da mente, né? Já foi provado que a gente tem a ilusão da multitarefa, de que, na verdade, a gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo com a mesma qualidade. Então, o que acontece é, a gente tem uma quantidade de atenção e a gente tem várias coisas que requisitam a nossa atenção durante o dia. Então, o que você quer fazer? Você quer mexer no celular, mexer no computador, falar com o fulaninho que tá passando na cozinha, ao mesmo tempo você tá com uma panela no fogo. Então, o que vai acontecer? Ou você vai digitar uma besteira, ou você não vai prestar atenção no celular, ou você vai queimar a sua comida. Então, assim, a sua atenção, ela é como se fosse uma via de uma mão só. E aí a gente tem a ilusão de que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a real é que você vai fazer tudo de forma superficial, de forma rasa, sem dar o seu 100%. Então, a meditação é um exercício de você olhar para uma coisa e dar o seu 100% naquilo que você está olhando. Então, tira essa ilusão de que você pode fazer tudo ao mesmo tempo. A nossa mente não funciona dessa maneira. E aí o que acontece é que a gente faz tudo meia boca e aí não se lembra e também fica muito distraído, não tem foco, não tem concentração. Então, a meditação é uma tomada de decisão sobre isso, uma tomada de atitude sobre isso, de reconhecer, sim, a minha mente só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. E pronto. E é dessa maneira que vai ser. E eu vou dar o meu melhor nisso. Então, os grandes benefícios da meditação também são de desenvolver essas habilidades, né? Então, às vezes quando eu falo isso nas minhas aulas, esqueci de falar, gente, dou aula de yoga. Às vezes quando eu falo isso nas minhas aulas, as pessoas ficam um pouco chocadas, assim, porque eu costumo desromantizar um pouco essa coisa da meditação, né? Da imagem que as pessoas têm sobre meditação. Então você imagina um monge meditando sem camisa, lá no Himalaia, atingindo a iluminação. Com certeza isso é possível. Com certeza qualquer um de nós pode chegar lá. Só que isso é treinamento. É como se você quisesse, de um dia para o outro, jogar 8 bolinhas para cima de malabarismo. Não vai rolar. Então, o que você vai fazer? No primeiro dia, você vai pegar uma bolinha, 2 bolinhas, e aí treinar. E aí no segundo dia, você pega 3 bolinhas. E aos poucos, com o treinamento, com o trabalho, você vai conseguindo desenvolver essa habilidade de concentração. Então, meditação é trabalho, meditação é treinamento, tá? E só com bastante disciplina e com bastante vontade mesmo de acessar isso que a gente consegue realmente inserir essa prática no dia a dia. Então, tem dias que vão ser fáceis, tem dias que vão ser difíceis. Mas se você se propuser, né, a estar ali durante X tempo, observando as suas facilidades e as suas dificuldades, esse é todo o exercício.
Tá show de bola. Então, onde será o melhor? Vamos falar um pouquinho agora sobre questões mais práticas. Os melhores, as melhores condições, né, para você começar a desenvolver a sua meditação. Então, um lugar silencioso é o ideal, um lugar em que você não vai ser interrompido, um lugar com temperatura amena. Sim, Lu, muito difícil, né? Eu lembro que você comentou comigo na época que você estava estudando bastante, né? E quando a gente se propõe a, sei lá, entregar uma tese ou fazer um trabalho, uma coisa que tem prazo, aí que a gente percebe como a nossa mente funciona dessa maneira, né? Então, o melhor lugar para você meditar, claro que tem pessoas que meditam, fazem a prática de meditação na praia, em lugares de natureza. Isso tem benefícios muito grandes, mas para quem está começando, tudo, como eu falei, é distração. De repente você tá na praia e passa um vendedor de mate e aí pronto, sua mente já foi lá. Então, assim, para quem está começando, eu indico que medite num lugar fechado, com um pouquinho de circulação de ar, claro, mas num lugar fechado, que não tenha luz muito forte, porque é muito complicado você ficar num lugar com muita luz e você ficar de olho fechado assim, fazendo força. Então, um lugar que você possa fechar os seus olhos de forma tranquila, uma luz baixinha. Então, preparar aquele ambiente para ser um ambiente. O que me ajudou muito no início da prática foi estar em lugares o mais tranquilo possíveis, assim. Então, um cantinho que seja especial para você, pode ser um cantinho do quarto em que você coloque uma almofadinha e de repente coloque um incenso ali antes da meditação. Então, isso é uma observação legal. Incenso ligado num lugar aceso, né? Num lugar em que não tem circulação durante o período em que você está ali respirando, não é legal. Então, incenso antes da prática, incenso depois da prática. O incenso tem a função da limpeza, né? E não é legal você inalar aquilo. Então, se você quiser fazer uma limpeza energética com incenso antes ou depois, é ótimo. Mas um lugar principalmente silencioso e em que você não vai ser interrompido. Então, um lugar em que você possa ficar ali 10 minutos, realmente sem se preocupar se alguém vai abrir a porta e te chamar, ou então até colocar um avisinho na porta, ó, meus 15 minutos, não me requisitem durante esse período. Então, resguardar mesmo esse lugar, assim, esse período para você tirar para você. E também, eu tô aqui me agasalhando, tá um pouquinho frio aqui em Mauá. É fato que a nossa temperatura corporal cai durante a meditação. Então, porque você tá ali bem paradinho, né? Então, você estava fazendo atividades e o seu corpo estava quente. E aí, de repente, você vai estabilizar, né? Você vai parar. Então, é normal que a temperatura do corpo caia um pouco. Então, se você tá. A temperatura do corpo caia um pouco. Então, um chalezinho de meditação, qualquer chale, né? Alguma coisa para você colocar ali nos seus ombros, dependendo da temperatura que estiver fazendo, meias, se você tiver pé gelado. Enfim, o lance é você ficar o mais confortável possível, de maneira que você não vai interromper a sua meditação, porque tá um frio do caraca e você tem que fechar a janela. Então, assim, cuidar desse lugar, né? É um lugar bem preservado. Então, a partir do momento que você consegue ficar concentrado nessas condições, aí sim, poxa, meditar do lado de fora, ou então começar a trazer fatores de distração para essa história, né? E que bom. Cara, porque agora eu tô perto do roteador, eu não sei porque não fiz isso antes. Mas enfim, aprendizados. Na próxima a gente faz direitinho. Então aí sim, quando você domina a sua atenção nessas condições, que são condições bem cuidadas e bem resguardadas, aí sim você pode ir colocando mais itens de dificuldade de concentração, né? Digamos assim. Então a gente já sabe
como vai ser o lugar ideal para a gente começar a meditar. E a segunda coisa super importante são os momentos, né? Eu costumo dizer que como você encaixa a meditação na sua rotina é totalmente definitivo para o sucesso de você pegar a prática e inserir no seu dia a dia. Porque se for uma coisa muito distante do possível, você vai fazer ali no fim de semana, e aí, putz, segunda-feira não deu, terça não deu, quarta me enrolei, quinta já estou me preparando para o fim de, sexta não quero nem saber. Então, realmente, você tem que criar gatilhos na sua rotina para que a meditação possa entrar. Então, a gente vai fugir do ideal e vamos aplicar no possível, né? Então, eu gosto de praticar, prefiro durante a manhã, que é um momento em que a gente está com a mente mais limpa, digamos assim, né? Depois, ao longo do dia, vão chegando coisas e pessoas e diálogos e tarefas, e aí a sua mente vai ficando abarrotada de coisa. Então, de manhã é um momento mais propício, assim. Então, dentro da tradição do yoga se diz que quando o sol está nascendo e quando o sol está morrendo são momentos em que existe muito prana, né? Energia vital. Então, a vida brotando ali junto com o sol. Então, esses são momentos super propícios para meditação. Mas não, você não precisa acordar no nascer do sol e nem ficar esperando o pôr do sol para meditar. São apenas momentos em que a sua prática vai ser mais profunda. Então, muita gente, inclusive eu, né, acordo com um horário. Então, despertador, toda essa coisa. Então, assim, quer inserir a meditação na sua rotina? Ótimo. Quer inserir a meditação na sua rotina matinal? Melhor ainda. Porém, você vai ter que colocar aí pelo menos uns 15 minutos antes o seu despertador para tocar, porque senão você vai ficar na meditação assim, aí vai abrir o olho e vai espiar que horas são e vai ficar com medo de estar perdendo a hora e tem que levantar para me arrumar para ir para o trabalho, e aí você não tá naquela história que a gente estava falando antes, né? O momento presente, a presença no aqui e no agora. A sua mente já foi lá para o futuro na sua próxima tarefa. Então é muito legal colocar um tempinho antes para você acordar para fazer essa prática. E também uma coisa que eu costumo fazer muito que me ajuda é engatilhar esse período de meditação com alguma outra tarefa que seja normal no seu dia, que já seja, você não precise pensar para fazer aquilo, por exemplo. Então eu vou meditar depois de escovar o dente. Eu vou meditar antes de entrar no banho. Eu vou meditar depois que eu tomar café. Então, provavelmente essas são coisas que você faz todos os dias. Então, engatilhar a meditação justamente aí. Então, com a minha prática de meditação e de yoga, eu sou uma pessoa que acorda um pouco faminta. Então, às vezes eu não consigo fazer isso em jejum. Então, eu acordo, como uma coisinha e sento para meditar ou para fazer a minha prática. Então, é interessante observar isso. E interessante observar também de a gente não fazer essa prática de barriga muito cheia. Então, se for fazer depois do café, um café da manhã moderado. Ou então, poxa, são só 5, 10 minutos. Segura a fome um pouquinho, observa, e aí depois você vai tomar seu café da manhã. Então, é interessante engatilhar a meditação nas suas tarefas do dia. Então, claro que você pode meditar na hora do almoço. Claro que você pode meditar quando você chegar em casa. Mas normalmente, nesses momentos do dia, às vezes você tem 1 hora e meia de almoço. Então, poxa, 10, 15 minutos ali, você vai estar com a mente abarrotada com as tarefas que você fez no trabalho de manhã, com as tarefas da parte da tarde do trabalho e o horário de almoço, e aí você vai ter acabado de comer. Então, particularmente, eu não curto muito, assim. E no final do dia, às vezes eu faço, mas na maioria das vezes também eu fico muito cansada. Então, o que acontece é sono durante a meditação, que é um grande, grande inimigo, assim. Então, para a gente começar, é bem indicado que seja feito na parte da manhã. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre como meditar fisicamente falando, né? Quais são as melhores posturas para meditação.
Então, uma postura ideal para meditação é uma postura confortável e uma postura em que você fique com a coluna ereta. Então, eu tive num retiro mês passado de meditação em que a gente ficou 10 dias meditando de 4h30 da manhã até as 9h30 da noite. É bem intenso durante 10 dias. E aí eu aprendi que não existe posição confortável. Tem uma triste verdade, não existe posição confortável para você meditar. Não existe posição confortável 100% durante um período indeterminado de tempo, assim. Então, às vezes, uau, você achou aquela postura em que nada te incomoda. E aí, quando você está super satisfeito com ela, você começa a sentir incômodo nas costas. Então, pronto, aquela postura que era maravilhosa já se tornou um castigo. Então, assim, não fique achando que meditar é tão confortável quanto dormir. Aliás, o desconforto, isso eu aprendi na prática, o desconforto é essencial para que você mantenha o seu estado de atenção. Porque se você tá lá igual um rei na poltrona, o que vai acontecer é que você vai ter sono, que você não vai conseguir estar com o estado atento ali. Então, a coluna ereta é extremamente importante. E é importante que você esteja presente, não que você esteja deitado, largadão. Então, tem pessoas que praticam meditação deitado. Para mim, não funciona, porque para mim é um gatilho para o sono. Então, eu indico que se faça isso uma postura confortável. Então, coloca uma almofadinha ali e que você fique com a coluna ereta. Então, nada de meditar na poltrona todo afundado, assim, igual a gente vê TV. Então, uma postura com a coluna ereta. Então, tem alguns aliados nesse processo. Então, almofadinhas. Não tenho nenhuma aqui, porque eu estou em cima de um travesseiro. Mas é interessante que você coloque uma almofadinha na parte de trás do bumbum. Tipo, não que você sente todo na almofada. Você levante só o seu quadril. Então, se eu tivesse sentada normalmente, eu estaria aqui, né? E aí eu coloco essa almofadinha. Esse incômodo não interfere na meditação. Já te respondo, Fernando. Então, você tá aqui, né? E aí, pronto. Botei uma almofadinha na parte de trás do bumbum, eu já fico aqui, ó. Então, eu tô com a minha coluna alinhada, a minha coluna ereta. Então, pode colocar uma almofadinha. Se você não tem problema de circulação, ou problema de cãibra, nada disso, pernas cruzadas. Se você não pode ficar com pernas cruzadas, não tem o menor problema. Senta numa cadeira e coloca as pernas esticadas, dobradinhas, assim, com o joelho para frente, mãos sobre as coxas. Existem variações de posturas de mão também, mas vamos partir desse princípio de mãos sobre as coxas ou sobre os joelhos. Então, cuidado com o conforto das pernas, de maneira geral. Então, se não rola perna cruzada, senta numa cadeira. Se não rola sentar numa cadeira, senta na sua cama com as pernas estendidas. Se você sofre com as costas, sem problema nenhum, encosta na parede, encosta na cadeira. O importante é que você esteja confortável, mas preserve essa coisa que eu falei, do estado de atenção e da coluna ereta. Então, deixa eu responder essa pergunta aqui. O incômodo interfere na meditação? Sim, com certeza. Mas é uma coisa que passa. Então, isso é um aprendizado que eu tenho trazido, assim. Porque, como qualquer coisa, igual a gente estava falando, né? Tudo é treinamento. Então, assim, se você nunca meditou e vai começar a meditar, claro que você ficar numa certa postura durante um certo tempo vai te trazer algum incômodo, porque existem músculos que estão ligados nessa atividade, né? Então, toda a musculatura das costas, basicamente musculatura das costas, né? Porque a gente não faz força nas pernas. Então, você vai precisar de firmeza nas costas, e isso é uma coisa que você vai adquirir com o tempo. É igual você malhar perna, é igual você malhar braço. Então, provavelmente não é gostoso malhar braço e malhar perna em todos os momentos. Você vai sentir ali uma certa dificuldade, mas isso vai sendo adquirido com o tempo. Então, sim, vai incomodar e a gente vai jogar com esse estado de incômodo da melhor maneira possível.
Então, poxa, tá incomodando aqui, vou encostar na parede. Tá incomodando ali, vou botar uma almofadinha. Mas, como eu falei, não existe posição 100% confortável para um período de tempo indeterminado. Então, é um grande exercício de firmeza mesmo, de concentração, você entender que o incômodo é um estado totalmente transitório. Ele vai vir, e se você não colocar muita atenção nele, ficar sofrendo com isso, acredite, aquilo vai passar. E aí vai se tornar uma força sua, porque você vai ter adquirido firmeza na sua coluna. E isso não vai te incomodar mais daqui para frente. Então, como eu falei, não é romântico, é trabalho. E é um trabalho gostoso, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de autoobservação. Então, tudo é material para a gente observar essas coisas. Então, acabou que a gente entrou um pouquinho na próxima coisa que eu ia falar, que quais são os inimigos, né, da meditação. Do que eu tenho visto assim em sala de aula e da minha própria vivência como praticante. Então, não necessariamente todo tempo. Sim, com certeza. Não necessariamente. Então, existem dois tipos de dor. Existe uma dor de esforço muscular, né? E existe a dor aguda. Então, provavelmente, se você tem alguma lesão nas costas, uma lesão no joelho, e aquilo te dói de uma maneira aguda, essa não é uma dor de crescimento, uma dor que você vai observar e você vai passar por ela e pronto. Então, a gente tem que entender, existe essa dor porque eu tenho uma história no meu corpo, porque eu tenho uma doença, porque eu tenho algum problema de mobilidade. Então, sobre essa dor, a gente não discute, então cuide dela. E sobre a dor que você sente que, poxa, se eu sustentar um pouquinho mais, ela vai passar, sobre essa dor a gente age, a gente cresce sobre ela. Então, basicamente, os grandes inimigos da meditação, né? Sono, dor física, dor corporal e mente agitada. Então, o que a gente faz com essas três coisas que normalmente estão ali no nosso caminho, né? Sobre dor, a gente estava falando agora. Tentar ficar o mais confortável possível, cuidar mesmo de botar chale, de encostar as costas, de colocar uma almofadinha, de estar num lugar que tem uma temperatura legal. Circulação. Então, se você sabe que você tem cãibra, por que você vai sentar com as pernas cruzadas? Então, isso é sadomasoquismo. Então, suas pernas precisam de circulação. Então, sente com as pernas estendidas, né? Não sente em lótus só porque você viu que tem que ser assim. A gente tem que adaptar o que é a nossa realidade, sem apego a nenhuma forma específica, né? E também existem dores que vêm de tensões acumuladas. Então, é interessante às vezes, meditar depois de um processo de relaxamento, assim, sabe? E você diminuiu a luz, desligou seu celular, chegou em casa, tomou um banho quente, você fazer um ritualzinho para que você vá dissolvendo essas tensões, para que na hora que você for meditar, você já esteja mais tranquilo, assim. Porque senão você vai meditar assim com os ombros colados nas orelhas e com os dedos assim. Então, fazer exercícios para realmente soltar, desfazer essas tensões. O lance do sono. A gente falou sobre a importância da coluna ereta. Então, normalmente, se você sente sono, é porque você está confortável demais. Então, dê um passinho para trás, assim, se coloque uma postura um pouco mais desafiadora para você. E sobre a mente agitada, né? Esse é o maior desafio, eu acredito. Como a gente já falou no início, o estado natural da nossa mente é esse estado de agitação. Então, isso é uma coisa que a gente vai conviver para sempre. Então, a gente vai começar a desenvolver a habilidade de controlar esse fluxo de pensamento ou de observar ele sem que ele nos atinja diretamente. Mas esse é o estado natural da nossa mente, agitada. Então, fatalmente, se você está observando, é como se você estivesse descendo. Como é que é o nome daquele negócio que o pessoal faz? Descendo no caiaque, num rio muito agitado. E aí, de repente, você está lá
no meio do rio, dentro do bote. E aí, meditar é você sair desse bote e se colocar na margem para observar o rio passar. Então, qual é a natureza do rio? Fluidez. O rio vai passar e vai arrastar tudo. E é isso que ele faz, é essa a natureza dele. E o que a gente está fazendo agora na meditação é sair de dentro desse caiaque e se colocar nessa posição de observar o rio passando. Então, é da natureza do rio ser agitada, ser fluida. Rafting, isso mesmo, caiaque. Caiaque é aquele individual, né? É exatamente isso. Como se a nossa mente fosse o tempo todo isso. E a meditação é você sair um pouco desse bote e observar. A natureza do rio é que ele passe. E sobre isso não tem muito que a gente possa fazer. A gente não pode parar o rio. Mas a gente pode não ficar sacudindo com o rio o tempo todo. Vai para a margem, que está tranquila, e observa um pouco. Então, tem também uma maneira de fazer meditação, outras maneiras de fazer meditação para quem tem a mente muito agitada. Não necessariamente você precisa meditar sentado, de olhos fechados. Essa é a maneira mais tradicional. Mas se você começar a ter essa vivência e achar que está impossível para você, existem outras maneiras. No post que eu fiz sobre meditação no meu blog, tem várias maneiras legais de meditar, que não necessariamente são de olhos fechados. Então, é fazer da vida uma meditação, porque qual é a definição de meditação que a gente falou lá no início? É fazer as coisas com presença. Então, de repente, o seu lance não é ficar sentado de olhos fechados, mas sai, vai dar uma caminhada, preste atenção no contato dos seus pés com o solo, preste atenção nas sensações do sol na sua pele, nas sensações da roupa no seu corpo enquanto você caminha, nos sons. Então, caminha com 100% de atenção. Ou então, sei lá, faz um trabalho manual. Você colocar as contas ali num cordãozinho de nylon, isso é pura meditação. Você tem que se concentrar muito para conseguir fazer aquilo. Então, qualquer atividade que você faça com 100% de presença e de atenção é uma atividade meditativa. Então, às vezes, sentar de olhos fechados não vai ser ideal para você, mas você pode fazer uma caminhada ou escolher fazer alguma atividade artística ou até ouvir uma música. Às vezes você coloca uma música e se propõe a observar só um certo instrumento do início ao fim de uma música que tem 10 minutos. Isso é pura meditação. Então, você pode meditar também de olhos abertos, observando um objeto, observando todos os detalhes daquele objeto. Eu gosto de fazer meditação com vela. Então, às vezes, quando eu estou muito agitada, pega a vela, acende e observa. Observa todas as nuances do fogo, observa as formas que ele faz, observa a cera escorrendo. Observa uma coisa de cada vez. Então, observa como a vela vai queimar durante 10 minutos. Isso é uma baita atividade de meditação, tá? Então, sobre isso que a gente andou falando, o que é a meditação, quais são os benefícios, como praticar, postura, as dificuldades. Temos alguma pergunta, galerinha que está aí? Ficou alguma coisa? Porque agora a gente vai para a prática. Parte muito, muito gostosa. Não? Então tá, vamos lá. Bom, o convite agora é para que você esteja nesse lugar confortável que a gente estava falando. Então, de boa, show. Então a gente vai ficar mais ou menos 10 minutinhos aqui. Então, desliga aí as notificações do resto das coisas, fecha aí a porta, pede uns 15 minutinhos de silêncio ou de uma companhia silenciosa para quem esteja com você, para que a gente possa desfrutar um pouquinho desse momento. E que bom. Luzinha baixa, fone, se você tiver no celular. Estamos chegando para essa nossa prática. Então, vamos lá. Então, o convite é para que você se sente de maneira confortável, com a coluna ereta, como a gente estava falando. Então, a gente vai fazer uma prática tradicional. Então,
convite para que você feche um pouquinho os olhos. Então, falei a beça, né? Vocês devem estar escutando ecos aí da minha voz na orelha até agora. Então, vamos começar a aumentar os espaços de silêncio aos poucos. Então, a gente começa na meditação sempre do denso para o sutil. Então, tenta cuidar do conforto do seu corpo nesse momento, preservando a postura confortável, a coluna ereta. Deixando de fazer movimentos muito bruscos, olhos suavemente fechados. Então, vamos observar um pouquinho o nosso corpo, como ele está agora. Então, na escuridão dos olhos fechados. Então, observa um pouquinho as sensações no rosto. Tentando relaxar toda a língua, então não tem nada que a gente precise dizer agora. Relaxa desde a raiz da língua lá na garganta até a pontinha dela. Então tenta destravar um pouquinho as mandíbulas. Encontrar um espaço para a língua dentro da boca, sem apertar os dentes. Então a mesma coisa com os lábios. Os lábios se tocam bem suavemente. Os olhos são como cortinas fechadas. Eles não se apertam, as pálpebras descansam sobre os globos oculares. Na testa também não existe nenhum esforço. Então, agora sobre o seu rosto, uma atitude bem serena. Não existe nenhum lugar que a gente tenha que ir. Não existe mais nada que a gente precise fazer que não seja estar aqui nesse momento. Então, para a gente efetivamente chegar aqui onde a gente está, vamos dar 3 grandes suspiros, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Então, dessa maneira, a gente desfaz qualquer tensãozinha que ainda possa existir em qualquer parte do corpo. Então, vamos juntos. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Inspira. E solta. Deixa vir o som, o que você precisar. Inspira. E exala. Então, bem devagar, a gente vai começar a mudar o nosso objeto de atenção, mudar o foco da nossa atenção para os sons que estão no ambiente que você está nesse momento. Então, observa os sons mais próximos. Depois observa os sons que estão atrás desses sons mais próximos, os sons mais distantes.
Então, sem pensar se esses sons são bons ou ruins, apenas ouça todas as nuances, todos os volumes. Todas as camadas. Então, bem lentamente, dentro desse espaço bem protegido que a gente criou, leva a sua atenção para as sensações do seu corpo nesse momento. Vamos começar lá pelos pés. Sem abrir os seus olhos, tenta sentir onde estão os seus pés agora. Então você pode estar de pernas cruzadas, ou de pernas estendidas, talvez descalço, contato do pé no chão ou não. Então sente um pouquinho os pés, frio, calor nessa região. Se permita sentir. Aos pouquinhos a gente vai caminhando, pernas acima. Então tenta sentir quais são as sensações nas canelas dessa vez. Panturrilhas, parte da frente das canelas. Depois a gente vai subindo para os joelhos. Então sente um pouquinho o toque da roupa que você está usando sobre os seus joelhos. Ou se você não estiver com eles cobertos, sente um pouquinho o toque do ar ou das palmas das suas mãos apoiadas sobre os joelhos. Observe se é possível sentir a articulação do joelho, parte de dentro deles. Então a gente segue subindo pelas coxas, sentindo a superfície das coxas, parte de trás das coxas, direita e esquerda. Percebendo as sensações que existem aí. Boas ou ruins, observe um pouquinho as sensações que estão nas coxas agora. Então a gente segue subindo pelo tronco, passando por toda a região pélvica, seu apoio do bumbum na cadeira ou onde você esteja sentada. Passando pela barriga, órgãos internos, dentro da barriga.
movimento que ela faz enquanto você respira. Então já a gente segue subindo pelas costelas, pelo peito. Sentindo a parte da frente do peito e a parte de trás, lá nas costas. Então, sente o seu tronco como uma coisa só, lá do contato do seu assento no chão até os ombros, parte da frente, parte de trás. Então a gente vai descendo com essa tensão dos ombros agora pelos braços, como se estivesse escorrendo algo pelos seus braços. Braço direito e braço esquerdo. Dos ombros, passando pelos braços, chegando ao cotovelo, passando pelos antebraços e finalmente pelas mãos, palmas das mãos, dorso das mãos, pontinhos dos dedos. Quais são as sensações que você tem aí nesse momento? Boas ou ruins as sensações, hoje a gente apenas observa, testemunha. Então a gente vai observar um novo elemento, o elemento respiração, que está presente do topo da nossa cabeça até os dedinhos dos nossos pés. Esse fio de vida que permite que a gente sinta cada célula do corpo. O fio que conecta o físico e o sutil. Corpo, mente e espírito conectado por esse ato de respirar. Então leva a sua atenção para as narinas um pouquinho, observando qual é a sensação do ar entrando e saindo nessa região. Tranquilamente. Então observa se você respira de forma totalmente livre ou se existe algum obstáculo na narina direita ou na narina esquerda. Na inspiração, conforme o ar entra, a gente está presente, e na exalação, conforme o ar sai, a gente também está presente. Então vamos conectar esses dois movimentos, inspirar e exalar, com duas palavrinhas bem simples para que a gente possa perceber esse ato com um pouco mais de concentração.
Então, na inspiração, a gente vai pensar, falar mentalmente, né? A palavra eu. E na exalação, a palavra sou. Então, inspira eu, exala sou. A gente vai fazer isso algumas vezes juntos. Então, vamos coordenar as nossas respirações através dessas duas palavras. Inspira eu, exala sou. Eu 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 sou. Então, agora, livre de palavras, observa com mais atenção a sua respiração, da forma que ela está ocorrendo nesse instante. E a gente vai aproveitar esse espacinho de grande atenção, de grande conexão consigo, para inserir um desejo para essa semana que se inicia. Então pensa um pouquinho no que você quer que se realize nesses próximos dias. E coloca isso no formato de uma frase. Uma frase curta, simples. Apenas uma frase. E repete ela para você mentalmente algumas vezes. Trazendo para o corpo a sensação de que você já realizou esse seu desejo. Você já está celebrando a realização desse seu desejo. Então, sentindo nas células do corpo essa manifestação do que você deseja. Se sentir de trazer alguma imagem. Então, aos poucos, a gente volta a se conectar com os sons à nossa volta. Os sons distantes, os sons próximos. E essa percepção dos sons, aos poucos, vai trazendo de volta as sensações mais grosseiras do corpo, aquelas que a gente percebe com mais facilidade. A sensação de estar sentado sobre esse lugar em que você está agora.
a temperatura desse ambiente. Então, a gente vai fazer mais 3 suspiros para retornar bem devagarzinho. Então, inspira pelo nariz, solta pela boca, inspira, exala. Última vez, inspira e exala. Então, quando for da sua vontade, os olhos podem se abrir sem muito estardalhaço, vai devagarzinho, retornando. E aí, como estamos? Todos bem? Não sei se já deu tempo de todo mundo abrir os olhos de novo. Então, essa foi uma amostrinha desse estado de meditação. Então, se quiserem me escrever aqui impressões, alguma coisa que tenha rolado, que tenha sido mais notável, assim. Bom, e que alegria, que bom. Não dá muita vontade de falar, né? Depois. Nem de escrever. Mas, enfim. Vamos tentar. Eu escolhi esse horário justamente pra gente já ir embalando, assim, num estado gostoso de calma, de tranquilidade, pra gente dormir bocejando. Aí, ó. Vai todo mundo dormir cedo hoje. Então, gente, essa é a nossa essência, isso é o que a gente é de verdade. Então, né? Ninguém aqui tomou calmante, ninguém aqui é o Papa, mas olha só, mas enfim, que coisa linda que a gente consegue acessar só parando um pouquinho para estar com a gente mesmo, né? Então, não tenha nada que tenha sido adquirido. Então, a paz interior, a tranquilidade não é uma coisa como as outras coisas, né, da vida que a gente possa comprar ou alguém possa dar pra gente. São coisas, estados, energias e sintonias que estão aí. E quando a gente consegue entrar na mesma frequência dessas energias, aí a gente se conecta com isso. Então a meditação é uma chave linda assim para esse caminho. Então vou mais ou menos encerrando já o nosso trabalho, falando um pouquinho. Se tiver ficado alguma coisa, o pessoal tá entrando agora de novo. Se tiver ficado alguma coisa muito forte e quiserem me perguntar aqui, eu vou fazer o convite agora. Tem bastante gente que já está inscrita na turma online do Vida de Yoga. Então, o Vida de Yoga é um blog que eu fiz para compartilhar um pouquinho toda essa magia do yoga, que o yoga tem sido para mim. Então, eu comecei a sentir de começar a escrever esse blog. E que bom, Lu, que bom que você gostou. Comecei a escrever esse blog no intuito de compartilhar mesmo um pouco do que está sendo essa caminhada para mim como praticante, professora e eterna estudante dessa sabedoria ancestral, mágica, que tem tantas coisas para ensinar para gente sobre como viver uma vida simples e saudável e feliz. Né? Então, acho que são aprendizados que a gente está precisando resgatar mesmo. E aí, o Vida de Yoga nasce desse desejo de compartilhar um pouco isso com outras pessoas, né? Morando aqui no mato, compartilhar com o povo da cidade,
e com quem mais quiser entrar nessa e nesse mundão. Então, é uma filosofia muito linda e uma maneira mais prática que eu encontrei de compartilhar um pouco isso foi através dessa turma online. O que é essa turma online? É um grupo em que a gente vai compartilhar alguns conteúdos e vivências muito bacanas. Então, você se inscreve para fazer parte do seguinte: receber videoaulas semanais. Então, lá no Vida de Yoga vai ter uma área de assinante para quem for da turma, em que toda semana vão rolar vídeos de práticas. Então, é uma maneira de, se você na sua cidade não tem um estúdio que você goste, ou se você não consegue encontrar um horário para você praticar, enfim, que isso não seja um impeditivo para que você possa ter os benefícios do yoga também. Então, é para todo mundo praticar quando e onde quiser. Então, são videoaulas semanais de prática, em torno de 1 hora e 15 as aulas. Então, numa semana inteirinha, que tem muitas horas, você só precisa de 1 hora e 15, 1 hora para praticar e ter acesso a todos esses benefícios que a gente tem conversado, todos esses benefícios que a gente acabou de sentir. Então, são chaves para a gente começar a trazer isso que parece um pouco místico, né? Que parece um pouco distante ou inacessível, trazer isso para a nossa vida diária. Então, por isso, vida de yoga. Não é uma prática que você vai fazer na academia em cima do tapete. É uma coisa que vai trazer benefícios reais para o seu relacionamento com as outras pessoas, para o seu relacionamento com o seu corpo, para o seu relacionamento com o seu propósito de vida. Então, são muitos benefícios. É uma coisa que cuida da gente de forma integral, assim. Para mim tem sido uma bênção. Então, a turma online é uma maneira de trazer mais gente para dentro dessa trilha de autoconhecimento e de autocuidado através do yoga. Então, só falei das aulas, né? Aulas semanais em vídeo, mais workshops bimestrais que vão acontecer no Rio de Janeiro. Então, tudo que a gente for praticando, né, de forma remota aqui pela internet nas aulas, durante a semana, um vídeo por semana, vai ser sentido e confraternizado e misturado nesse caldeirão da presença quando a gente estiver juntos nesses workshops que vão ser lindos e que vão acontecer no Rio de Janeiro a cada 2 meses. Além disso, a gente vai ter o nosso grupinho aqui no Facebook e dentro do site também vai rolar um fórum. Então tá lá, a aula 1 embaixo, a gente vai começar a comentar ali, poxa, eu senti dificuldade disso, ou fiquei em dúvida sobre essa postura. Então a gente não vai estar ilhado cada um na sua casa, a gente vai estar trocando durante todo o tempo, trazendo materiais paralelos para a comunidade, lá do Facebook, e o que mais vocês sentirem de compartilhar, livros e filmes, enfim. Tudo para que a gente possa ir construindo, assim. E para quem que é, né, a turma do Vida de Yoga, não existe mesmo nenhum pré-requisito para você participar, assim. Então, não, você não precisa fazer yoga já. Não, você não precisa saber meditar. Então, a gente vai começar bem devagarzinho, bem do zero. Tudo muito explicadinho, para que a gente possa ir gradativamente chegando nesses benefícios, assim, nessa sintonia. A ferramenta principal que a gente vai utilizar é a linha que eu ensino, que é a Hatha Vinyasa Yoga. Então, é uma prática muito completa e muito acessível, assim. Então, a gente vai fazer exercícios de respiração, a gente vai fazer exercícios de postura, todas as ferramentas do yoga mesmo. Filosofia do yoga, que eu acho que é imprescindível, assim, para que a gente possa contextualizar um pouco o que a gente está fazendo dentro dos exercícios práticos. Então, canto de mantras, que é super legal também. E meditação, claro, esqueci. Isso que a gente estava fazendo até agora, que é uma grande chave. Então, uma coisa que eu não sei se eu falei é que o yoga é um grande
uma grande ferramenta para a meditação, porque o objetivo real do yoga, o objetivo real, né? Mas o objetivo último, digamos assim, dos asanas, essa yoga que a gente conhece mais do senso comum, né? Ah, yoga é postura. Então, sim, as posturas servem para que você, no momento que você chega na meditação, você fique confortável no seu corpo. Você não tenha dor nas costas, você não tenha dor nas pernas, você não tenha dor nos ombros. Então, tudo que a gente vai fazer é para levar para uma meditação que seja o mais confortável possível, para que você possa realmente acessar esse lugar em que a gente esteve hoje, né? Que é um lugar muito gostoso. E as inscrições para a turma estão abertas, já tem bastante gente, mas ainda tem vagas. Então, até o dia 31, que é quinta-feira, a gente está com valor promocional. Todas essas coisas que eu falei, os vídeos, a comunidade de troca, né? Em que a gente vai estar ali o tempo todo tirando dúvidas e trazendo outros conhecimentos. E o workshop, tudo isso está incluso no valor de mensalidade, de uma mensalidade que promocionalmente, até o dia 31, está R$ 49,90. Enfim, então antes de ir para o feriadão, inscrevam-se, porque é só até o dia 31, o valor promocional. E espalhem essa notícia, se vocês acham, estão em mente, né, com alguma pessoa que possa curtir essa ideia, querer vir junto e possa se beneficiar dessa turma também, desse conhecimento, chama para estar junto. Eu coloquei aqui o link nos comentários, então é só se inscrever lá. De resto, canal aberto. Sentiram alguma coisa que vocês não estão sentindo de comentar aqui publicamente, porque as outras pessoas vão ver, me mandem inbox, enfim, DM no Instagram, pombo correio, sinal de fumaça, o que for, mas estamos juntos, tá bom? Muito bom, gente. Me senti muito pertinho de vocês, assim. A internet é mesmo uma grande ferramenta, né? Pra gente ficar mais próximo. Só gratidão, agradecer a presença de cada um de vocês. Estou à disposição para qualquer coisa, se inscrevam lá na turma, tá bom? Boa noite, beijo, beijo.